Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31 de outubro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos voltar um pouquinho no capítulo 3, que ontem, teve tantas novidades que nós não conseguimos falar praticamente nada do capítulo 3. Capítulo 3 é a pregação de João Batista. Isso mesmo, né? Então, nós tivemos tanta novidade sobre o nascimento de João Batista e sobre o nascimento de Jesus, que foi todo o nosso tempo falando a respeito disso. Então, o capítulo 3 fala que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu filho Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinha do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Sabe onde está isso? Isaías capítulo 40, versículo de 3 a 5. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, todo o vale estará aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escambrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Diante dele, pois, a multidão que saía para serem batizados. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Nós tivemos essa mesma fala de João lá em Mateus, capítulo 23, versículo 33. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado na raiz da árvore, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões se interrogavam, dizendo: que ia haveres, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que foi estipulado. Também soldados lhe perguntavam: e nós o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, vosso salário, Então, aqui ele está falando sobre cuidado, não se envolva com a corrupção. Olhe só, já naquela época foi necessário esta mensagem de João Batista. Então, aqui você consegue ter um vislumbre do peso, do impacto que foi o ministério de João Batista naquela época. Você percebeu que no início do capítulo 3, Lucas dá todo um panorama político da situação da época, E esse panorama político tinha um impacto também naquela sociedade, Então você já percebe uma sociedade totalmente distante dos parâmetros, judaicos, dos parâmetros daquilo que Deus tinha instituído através de Moisés ali, Então você começa a perceber o porquê que o livro de Lucas foi escrito, porquê que Teófilo requereu que Lucas fizesse essa investigação, para descobrir, porque muita coisa já tinha saído do trilho, muita coisa estava desvirtuada. Então, João Batista, ele vai agora dar testemunho de Jesus, estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se este seria porventura o
próprio Cristo, porque você está vendo a mensagem dele aqui, é uma mensagem de arrependimento, de confronto. Então começou a gerar esse burburinho, né? E disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas o que vem mais poderoso é do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, e ele vos batizará com espírito e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível, né? Então tá muito claro aqui que João Batista era apenas o percussor, aquele que iria dar início à era do arrependimento, da salvação, do estabelecer do reino de Deus aqui nessa terra. Então, aconteceu que, ao ser o povo batizado, também quem foi? Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, a ti me comprazo. Em outras versões, né? A ti me admiro, me agrado, né? Essa é aqui o sinônimo de comprazo. E aí nós vamos ver a genealogia de Jesus, né? E muito interessante Lucas colocar isso aqui, porque Mateus, ele começa falando sobre a genealogia de Jesus. Lembra das 14 gerações que ele fala lá no capítulo 1 de Mateus? Lucas já vem trazendo isso já no capítulo 3, já por ocasião do batismo de Jesus, né? E aí, por fim, nós vamos ter o capítulo 4, que é a tentação de Jesus. Então, ele foi batizado, logo após o batismo dele por João, para se cumprir, né, a promessa de Isaías 42:1, nós vamos ver Jesus cheio do Espírito Santo, batismo ali, né? Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Interessante isso, não é? O mesmo Espírito guiou Jesus ao deserto, e durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, ele não comeu naqueles dias, e a fim dos quais ele teve fome. Disse então o diabo: se és filho de Deus, manda que uma pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Sabe onde está escrito isso? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E elevando-o, né, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desse reino, porque este me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrares, me adorares, será toda esta glória tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto, somente a ele deverás o teu joelho se dobrar. Onde está escrito isso? Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Então levou Jesus... Então o levou, né, a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito que te guarde. Sabe o que o diabo usou aqui o tempo inteiro? Ele usou o texto da palavra de Deus. Você acha que ainda hoje ele não faz isso? E aí você vê a importância que temos de priorizar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados, né? Usando-se texto fora de contexto, virando um pretexto para você pecar. Então é isso que o diabo estava fazendo aqui com Jesus, né? Ele citou aqui Salmo 91, versículo 11. Quantas pessoas têm nas suas casas a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que isso trará proteção à sua casa?
Quão enganoso isso é, não é verdade? Então, aqui nos dá uma boa lição do cuidado que devemos ter em examinar as Escrituras, conhecer, prosseguir em conhecer a palavra de Deus, né? Então, por isso que todos os anos nós estamos aqui lendo a Bíblia. Isso mesmo, já temos aí uma trajetória de uns 4 anos lendo aqui a palavra de Deus. Começamos no Instagram, né? E continuamos aqui no YouTube. Por quê? Porque essa necessidade de conhecermos, de nos alimentarmos diariamente com a palavra de Deus. E aí o diabo fala, né? Os anjos te sustentará nas suas mãos para não tropeçares em pedras. Sabe onde está escrito isso? Salmo 91, versículo 12. Então, você está vendo aqui como ele conhece a palavra, não é? Respondeu-lhe Jesus, dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe onde está escrito? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Passadas essas tentações, de todas as sortes, apartou-se dele o diabo no momento oportuno. Então, se o próprio Jesus foi tentado pelo próprio diabo, imagine eu e tu, não é? Precisamos sim estar enraizado em Deus, enraizado naquele que nos salvou, em Jesus, na sua palavra, conectados com o Espírito Santo para vencermos os dias maus. Pode ver aqui que o diabo se aproveitou dessa fragilidade que estava aqui nesse tempo aqui, que era o quê? Esse longo período de jejum que Jesus fez, né? Então ele tinha fragilidades ali, o diabo aproveitou, ele é oportunista, ele vai se aproveitar da tua fragilidade. E como você pode vencer o dia mau? Se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E aí, nós vamos ver que Jesus volta, né? Ele vai pregar na Galileia e ele inicia aqui a sua missão, né? No poder do Espírito Santo, ele regressa à Galileia e a sua fama corre a circunvizinhança, porque ele ensinava inclusive nas sinagogas, né? E era glorificado por todos. Jesus vai pregar em Nazaré e infelizmente ele vai ser rejeitado pelos seus, né? Indo a Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga segundo o costume e levantou-se para ler. Então lidera o livro de quem? Profeta Isaías, né? Como nós vemos citação de Isaías no cumprimento da profecia do Messias. Então, aqui na sinagoga, deram a ele o livro de Isaías e ele abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso é profecia de Isaías, está em Isaías capítulo 65, versículo 1 e 2. Tendo fechado o livro, devolveu a assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, Jesus passou a dizer-lhe: hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. Eita, foi um burburinho. Todos que davam testemunho se maravilharam das palavras de graça e lhe saíam dos lábios e perguntaram: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todos os que ouvimos temos dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Jerusalém, em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome por toda a terra. Então Jesus está citando o quê? Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E
nenhuma delas foi a Elias enviado, senão a viúva de Serepta em Sidom, né? 1 Reis 17, 8 a 16. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 14. Todos na sinagoga ouviram estas coisas e se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram ele da cidade e levaram até o cime do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Não era chegada a hora ainda, mas olha a oposição já aqui, na sua própria terra natal. E aí, nós vamos ver que a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E aí, quando ele sai daqui, ele desce para a cidade Ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado. Muitos se maravilharam da sua doutrina, porque era uma palavra com autoridade. É isso mesmo. E aí, na sinagoga, apareceu um homem possesso de um espírito demoníaco imundo que bradava em alta voz: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu: cala-te e sai deste homem. O demônio saiu. Depois de ter lançado ele em terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados. Comentaram entre si: que palavra é esta? Com que autoridade pode ordenar que espírito imundo a ele saia? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Vai ter a cura da sogra de Pedro, que nós já vimos nos outros evangelhos, né? Ele deixa a sinagoga e ele vai para onde? Para a casa de Simão Pedro, né? E a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. E eles vão rogar a Jesus, né? E inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta deixou. E logo se levantou e passou a servi-los. E muitas outras curas aconteceu, né? Sendo dia, saiu e foi para um lugar no deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. Ele, porém, lhe disse: é necessário que se anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. E aí nós vamos ter a pesca maravilhosa no capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra, estava junto ao lago de Genezaré. Isso mesmo. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado e lavaram a rede. Entraram em um dos barcos, e era de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da praia, sentando, ensinando no barco a multidão. Ao púlpito de Jesus, né? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te largo, lançai as vossas redes para pescar. Então, acho que ele olhou ali e falou: vou recompensar esses homens. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Olha que fé, né? Que confiança na palavra. Milagre experimentamos quando temos fé e confiança na palavra que foi proferida, né? Isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixe, que as redes se rompiam. Isso mesmo, fizeram sinais para os companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar e de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiraram-se e apoderou dele todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu. Esses eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás
pescadores de homem. Então, após o milagre, veio esta unção, né, sobre esses homens aqui, chamando ele para algo mais profundo, né? Uma missão que era não pescar algo terreno, né? Não saciar uma fome terrena, mas saciar uma fome espiritual que havia. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. E aí nós vamos ver a cura do leproso, né? Esse leproso veio à presença um homem coberto de lepra e ao ver Jesus prostou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E ao mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou que ele fosse lá no sacerdote, né, para cumprir aquilo que determinava a lei em Levítico 14:1, né? Porém, disse para não ficar divulgando para ninguém, só ir lá e se mostrar ao sacerdote, né, para ter comprovado a sua cura. E aí nós vamos ver a cura do paralítico de Cafarnaum, que vai ser também mencionadas por Mateus capítulo 9. Aconteceu naqueles dias que estava ensinando, e ali assentados os fariseus, o mestre da lei, vindo a todos de aldeias da Galiléia, Judéia, Jerusalém, o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram a ele os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante, né? Só que eles não conseguiam porque a multidão era muito grande. E aqui, o que eles fazem, esses amigos do paralítico? Abrem o telhado eirado e desce a maca, justamente no ponto onde Jesus estava, né? E vendo Jesus a fé, né? E eu acredito que assim, aqui nos traz uma lição, né? Tenha fé e tenha amigos que tenham fé com você, né? Que caminhem nesta mesma fé que você, porque isso nos fortalece na nossa trajetória. Então, Jesus disse ao paralítico: homem, está perdoado os teus pecados. E aí pronto. Foi aquele alvoroço, porque ali tinha escribas, fariseus, e eles arrazoavam: que blasfêmia é essa? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí você já sabe, né? E aí, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. Imediatamente se levantou, tomou o leito, né, que permanecera, e voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, dando glória a Deus, possuídos de temor, dizia: hoje vimos prodígios, né? E aí nós vamos ver que, passado estas coisas, saindo, ele vai ver um publicano. Sabe qual era o nome desse publicano? Levi. Estava no seu trabalho. Já falei sobre Levi aqui, não é? Levi é Mateus. Ele trabalhava na coletoria romana, isso mesmo, o local aonde se arrecadava os impostos, né? Era a Secretaria da Fazenda daquela época. E nós podemos ver que Mateus trabalhava lá, então, ou seja, ele tinha um emprego, né, que era um emprego público, né? Algo de destaque naquela época. E nós podemos ver que Jesus, passando por ali, disse para ele: segue-me. Gente, que poder teve essa palavra sobre Levi e Mateus, né? Segue-me. Sabe por quê? Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Que exemplo extraordinário ele nos dá. Falei sobre isso quando passamos em Mateus, e novamente eu não posso deixar de comentar isso. E aí Jesus vai comer com os pecadores. Isso vai ser motivo de falatório. Como? Come com os pecadores, né? E Jesus fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim
eu não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí eles vão também questionar a questão do jejum, né? Por que que os discípulos de Jesus não jejuavam e os outros jejuavam, até mesmo os discípulos de João, e Jesus também vai falar, né? E ele vai aproveitar para falar que ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá o odre, entornando-se o vinho, e o odre se estragará. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservará, né? E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. E aí Jesus é Senhor também do sábado. É o capítulo 6, que é o nosso último capítulo de hoje. Por quê? Porque Jesus também curava, né? Nos sábados, e ele vai dizer, não é lícito fazer o bem aos sábados, né? Porque ele era questionado pelos fariseus, que estavam ali na cola de Jesus. Não deixava, Jesus estavam, com os dois olhos em Jesus, né? E aí ele vai trazer o exemplo, né, de Davi, que comeu os pães da propiciação. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de 1 a 6. E ele vai falar que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Isso mesmo, né? Ele vai sempre trazer essa fala, o Filho do Homem. E aí vai curar o homem da mão ressequida lá na sinagoga no sábado. E outro burburinho vai acontecer, né? Que vos parecer é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer, né? E aí, citando a todos, disse ao homem, estende a mão, e ele o fez, e a mão foi restaurada. Que coisa maravilhosa, né? E eles se encheram de furor e discutiam como fariam para pegar Jesus, né? E aí vai ter a escolha dos 12, citando inclusive os seus nomes, que eram, né, o nome dos apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, irmão de Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor, né? E Jesus vai curar muitos enfermos e vai trazer aqui no capítulo 6 o início das bem-aventuranças, né? Que nós falamos disso lá no livro de Mateus, né? Ele vai trazer aqui as bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte. Ele vai falar que bem-aventurados os pobres, porque é o reino de Deus, é deles, né? Bem-aventurados que têm fome, porque eles serão fartos. Os que choram, porque irão rir. Aventurados os que vos odeiam, os que te expulsam, né, da sua companhia, vos injuriarem, rejeitaram, né? Vocês também vão rejeitar o Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão que está no céu, pois dessa mesma forma procederam aos seus pais e também com os profetas. Ele vai declarar o ai dos ricos, ai dos fartos, ai dos que riem e ai daqueles que vos louvam, né? Então, ele vai falar sobre o dia da vingança, o juízo temerário, né? E a parábola do cego que guia outro cego. Ele vai falar também sobre os dois fundamentos, sobre aquele que vai alicerçar na rocha, né? E aquele que vai alicerçar a sua casa na areia. E vindo a tempestade, você já sabe, a casa da areia rui, né? E a casa que estava na rocha permanece
firme, né? E ele vai usar esse exemplo aqui também. E amanhã nós vamos continuar falando sobre a cura do servo de um centurião. Deixa eu orar para você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, depositamos aos Teus pés. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, mandar para alguém, compartilhar esta palavra e convidar outros para se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.